Imagine como é desconfortável esquecer o nome de alguém que você ama, esquecer o endereço da sua residência, mesmo já estando morando lá, quem sabe há 30 ou 40 anos. Já imaginou o quão triste é esquecer a fisionomia do seu neto, da sua neta? Pois é, esses são alguns sinais da doença de Alzheimer. E é sobre isso que eu quero bater um papo com você hoje. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, fica conosco até o final desse vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo William Anjos, sou teólogo, psicólogo e hoje pós-graduando em neurociência. Para começar a falar sobre o Alzheimer, precisamos entender e definir o que é o Alzheimer. O Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva. Isso quer dizer que ao longo do tempo, alguns neurônios, podemos assim dizer, vão morrendo, vão perdendo suas funções, algumas sinapses vão deixando de acontecer. Existe então ao longo do tempo uma destruição ou deterioração de algumas áreas fundamentais do cérebro humano. Uma delas é a cognição. Pensamento, raciocínio, lógico, formação de palavras e de frases ou de ideias vão se perdendo ao longo do tempo. Outra área é a memória. Lembrar do endereço, lembrar da fisionomia, lembrar dos amigos, lembrar de histórias, isso simplesmente vai se perdendo. E por fim, não menos importante, a deterioração da capacidade de realizar tarefas, como até tarefas simples, como até mesmo pentear o cabelo ou levantar-se e ir ao banheiro, tá bom? Por uma questão de curiosidade, só para você entender, o Alzheimer ele foi descoberto por volta de 1906 com Alois Alzheimer, um médico, e aí você entende de onde vem o nome da doença. O médico Alois Alzheimer, ele estudou uma mulher de 51 anos de idade, que apresentava alguns sinais bem interessantes. No início ela tinha um ciúme excessivo do esposo, na relação com o esposo. Depois apresentou-se uma marcante deterioração da sua memória, que foi rapidinho sendo deteriorada e sendo destruída. Em alguns momentos ela apresentava alguns quadros de alucinação, achando que alguém queria matá-la. Então ela gritava, ela falava alto, nesse quadro de alucinação. Até a sua morte, do primeiro sintoma até sua morte, foram por volta de 4 a 5 anos. Tá? Mas é só para você saber como surgiu, como foi descoberto a doença de Alzheimer. Hoje no mundo, o Alzheimer afeta cerca de 50 milhões de pessoas. E no nosso país, são mais de 1 milhão, são quase 1,5 milhão de pessoas que são diagnosticadas e têm o Alzheimer. Isso quer dizer que por ano surgem aproximadamente 10 mil casos por ano no Brasil. O Alzheimer ele é visto como uma doença de estágios e atualmente se vê pelo menos 3 estágios para essa progressão da doença do Alzheimer. O primeiro estágio é o que nós chamamos de estágio pré-clínico. Ele acontece por volta de 10 anos antes dos primeiros sintomas. Isso estamos falando de sintomas perceptíveis da pessoa ou de uma outra pessoa, tá bom? Então, antes dos primeiros sintomas serem percebidos, a doença de Alzheimer já começa. Algumas áreas do cérebro são fortemente afetadas, que é o neocórtex e o hipocampo, através de deposição de placas amiloides que vão ali trazendo algumas neuroinflamações, disfunções sinápticas e muito mais. Tá? Esse é um período onde não se tem os sintomas comuns do Alzheimer. Mas apesar de ser um período assintomático, a doença pode ser descoberta nesse período, através de exames de imagens avançados, como ressonância magnética, ou através de testes genéticos, onde pode se descobrir se a pessoa está em um processo já de Alzheimer, e nesse processo, no caso, no processo pré-clínico. Tá? A segunda fase, o segundo estágio, é o estágio onde começam a surgir os leves comprometimentos cognitivos. Esse período também pode levar entre 9 a 12 anos, dependendo da pessoa, dependendo do paciente. Nesse período apresenta-se um humor depressivo, uma agitação, uma desorientação do tempo, então não saber que hora que é, desorientação de espaço, sair e se perder, não saber voltar para casa. Existe uma afasia nesse período, a dificuldade da compreensão da linguagem, uma hesitação na fala, dificuldade em completar ideias ou frases. Existe também nesse período a anomia, que é uma extensão ali da afasia, que é perder a
esquecer a palavra de alguns objetos, bola, carro, casa, e ao invés de falar do nome do objeto que ela não lembra, ela prefere descrever o objeto. A acalculia, que é uma outra realidade nesse estágio, que é a incapacidade, né, a dificuldade de realizar cálculos matemáticos, de cálculos de realmente raciocinar, trazer cálculos que exijam um maior raciocínio. Você tem também a apraxia nesse momento, tá? Que é a dificuldade em executar movimentos coordenados e movimentos que ela já aprendeu, como pentear o cabelo, abotoar o botão da camisa. Por mais que ela tenha força física, por mais que ela tenha estrutura muscular, ela simplesmente perdeu a habilidade, a capacidade de executar esses movimentos que chamamos de movimentos finos também. Você tem o distúrbio da marcha, né, que são os passos curtos, passos lentos, passos arrastados. Voltando ali, você tem a desorientação visual e espacial. Então essa pessoa ela perde a orientação espacial, ela não reconhece caminhos familiares, ou ela julga errado a distância de um degrau para o outro. E aí você tem muitos acidentes domésticos porque ela não tem uma percepção visual de espaço, tá? E por fim você tem também a dificuldade de iniciar a marcha, ou de sair, de caminhar, de realmente realizar a marcha, né? De sair do lugar. A terceira fase, que é a última, é a demência. Algumas literaturas científicas dizem que esse período pode acontecer de 8 a 10 anos após o surgimento e a percepção dos primeiros sintomas, tá bom? Você tem nesse período a perda da desenvoltura social da pessoa, o indivíduo perde a capacidade de manter interações apropriadas com outras pessoas, perde a capacidade de cuidar de sua higiene pessoal, de manter uma etiqueta social, tudo isso devido a danos ali no córtex pré-frontal. Leva essa pessoa a um isolamento a um comportamento mais isolador, a comportamentos inadequados. Sintomas psiquiátricos, você vai ter a depressão, a ansiedade, a agitação, alucinações ou delírios paranoides, tudo decorrente dessa desregulação da serotonina e da dopamina nos circuitos límbicos do indivíduo. Você também tem sintomas neurológicos e motores, como crises epiléticas, como está ali convulsões ou crises epiléticas, não são generalizadas, elas são parciais. Estima-se que de 10 a 20% dos casos apresentam convulsões ou crises epiléticas. Você tem também a brodicinesia e rigidez, que é a realização de movimentos mais lentos e rígidos, né, que se assemelha, para quem conhece ali, à doença de Parkinson. Você também tem nessa fase o mutismo, que é a progressão para a ausência de fala. Então, se no primeiro momento você tinha a afasia, a dificuldade de completar frases, o esquecer palavras, já nesse momento você tem o mutismo completo, global, que é essa afasia extrema, onde praticamente ela pode chegar a não falar nada. E por fim você tem a incontinência, né, a perda do controle esfínctere, não pede para ir ao banheiro, não lembra, não percebe. Isso em muitos casos acontece mais em casos mais terminais, tá? O diagnóstico da doença do Alzheimer acontece por meio de alguns exames. Lembra da fase pré-clínica, que é aquela fase sem sintomas, onde não se apresenta sintomas? Pois é, repito, naquela fase você consegue, por meio de testes genéticos e ressonância magnética, descobrir se já existe uma condição para o Alzheimer. Então, ressonância magnética, tomografia por emissão de pósitrons, e quando você já está na segunda fase ali de um leve comprometimento cognitivo, testes neuropsicológicos de avaliação cognitiva, de avaliações sensitivas, vão ajudar também a chegar ao diagnóstico do Alzheimer. Agora eu vou te apresentar algumas dicas. Talvez eu esteja falando com alguém que descobriu, que alguém na família descobriu uma condição de Alzheimer. E a grande pergunta que fica para quem é próximo é: como que vamos fazer? Como que vamos cuidar? Ou até mesmo para alguém que já cuida de alguém com doença de Alzheimer. Primeira dica: estabeleça rotinas fixas para essa pessoa. Então tem um horário para a refeição, para o banho, para o sono. Tudo isso vai reduzir a confusão e a ansiedade no indivíduo com Alzheimer, tá? Use calendários visuais, use elementos visuais para que ela possa ir entendendo as atividades durante o dia. Segunda dica: comunique-se com a pessoa com muita empatia. Então fale devagar, use frases curtas e claras, use sempre o contato visual, evite discutir e corrigir a pessoa a despeito da condição e do assunto
apenas mantenha uma comunicação saudável com ela. Outra dica: crie um ambiente seguro para a pessoa. Remova objetos que sejam perigosos para ela. Coloque corrimões no ambiente para que ela possa se segurar. Mantenha uma iluminação sempre suave e tranquila durante a noite especialmente, que possibilite um descanso adequado. Estimule atividades simples. Temos um hábito de que porque está com Alzheimer, nós rotulamos e deixamos a pessoa no cantinho dela sob um cuidado extremo e não a permitimos fazer nada. O cuidado é importante, mas realize atividades simples. Tarefas como dobrar a roupa, tirar a roupa do varal, estender a roupa, regar as plantas. Isso ajuda a manter a coordenação dos movimentos, ajuda na autoestima também do indivíduo, claro. Isso facilita demais o processo no acompanhamento dessa pessoa. Inclua, se você quiser, músicas, passeios curtos, atividades extras para esse indivíduo. Por fim, não menos importante, para você que é cuidador, seja um profissional, ou seja, cuidando de algum familiar, cuide de si mesmo. Nós dedicamos muito tempo a cuidar dessas pessoas, mas você também precisa de um cuidado pessoal. Procure ajuda. Evite o cansaço extremo, evite o burnout. Então busque grupos de apoio, busque terapia, busque momentos de lazer e situações que possam te ajudar a lidar melhor com a pressão quando se cuida de uma pessoa com Alzheimer. Então, cuide de si mesmo para cuidar também da outra pessoa, tá bom? Agora eu vou te apresentar algumas dicas para a prevenção dessa condição, algumas dicas que podem nos ajudar a nos prevenir do Alzheimer. Primeira dica: use ou pratique exercícios aeróbicos regulares. Exercícios que podem acontecer ali 2 a 3 vezes por semana. Exercícios aeróbicos aumentam o que nós chamamos de BDNF. Esse BDNF melhora o fluxo sanguíneo no cérebro, ele reduz aquela deposição de placas amiloides que eu mencionei no início, que vai levar a uma condição de Alzheimer. Então, realize exercícios aeróbicos, caminhar, esteira, outros exercícios que você pode realizar. Segundo, apresente ou use uma dieta que chamamos de dieta mediterrânea, rica em ômega 3, então o uso de peixes, frutas e vegetais, azeites. Muitos estudos têm mostrado que essa alimentação, dentro desse contexto, apresenta um menor declínio cognitivo. Então, uma alimentação bem diferenciada e muito balanceada. Outra dica: use estímulos cognitivos para você. Quais são esses estímulos cognitivos? Você pode usar a leitura, aprender um novo idioma, use jogos, tudo que vai de alguma forma ativar as suas cognições, ativar o seu pensamento, se utilizar da neuroplasticidade. Então, isso é importante. Outra dica: monitore alguns sinais precoces que podem estar acontecendo. Então lembra, use testes mais específicos de neuroimagem que vão te ajudar, ou simplesmente testes genéticos. Se você está suspeitando, e se você tem mais de 60, 65 anos, realize alguns testes para saber se realmente você não tem a doença de Alzheimer ou, quem sabe, qualquer outra condição, tá bom? E, por fim, e não menos importante, um sono de qualidade e uma vida social. Então durma bem de 7 a 9 horas por noite e mantenha a sua rede de apoio, amigos, de forma muito forte e estabelecida. Tudo isso ajuda a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo. O fato é, você entendendo nesse vídeo um pouquinho do que é o Alzheimer, alguns efeitos e como podemos nos prevenir. Eu espero que esse vídeo tenha de fato te ajudado a entender sobre este problema. Se você conhece alguém que precisa entender um pouco mais sobre o que de fato é a doença de Alzheimer, envie esse vídeo para essa pessoa. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.